Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, continuarei a série sobre linguagem figurada ou figuras de linguagem em sua parte 3. Hoje eu vou falar sobre as figuras sintáticas ou de construção. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? Figuras sintáticas ou de construção. Repetição, desvio ou omissão são utilizados para deixar o texto mais expressivo. Nós temos a silepse, elipse, zeugma, assindeto, polissindeto, anáfora, pleonasmo, hipérbato, anacoluto, anástrofe, síncese, epístrofe, anadiplose, diácope, epanodo, epizeuxe, antimetábole ou quiasmo. Bom, aqui eu falarei somente das mais importantes que costumam cair em concurso. Ou seja, eu vou falar sobre a silepse, a elipse, a zeugma, assindeto, polissindeto, anáfora, pleonasmo, hipérbato, anacoluto e a anástrofe. Bom, então vamos começar pela silepse. Silepse é uma figura de linguagem sintática ou de construção que concorda com o que está subentendido no texto e não com o que está explícito, escrito no texto, ok? É concordar com a ideia que a pessoa quer passar. Ela pode ser de gênero, número e pessoa. Gênero, masculino e feminino. Exemplo, Paris é maravilhosa. Está falando da cidade, palavra feminina. Número, palavra singular indicando plural. O casal se hospedou no hotel, ou seja, duas pessoas. Pessoa, discordância entre o sujeito e a pessoa verbal. Exemplo, dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos, de Machado de Assis, essa frase. Elipse. A elipse é uma figura de linguagem sintática ou de construção que omite um termo que fica subentendido, mas pode ser identificado. Exemplo, nesse Natal vou comer muitas castanhas. Ele omitiu eu. Priscila estava gripada e olhos vermelhos, ou seja, ela omitiu o com, ou seja, com olhos vermelhos, ok? Zeugma. A zeugma é uma figura de linguagem sintática ou de construção que omite um termo já usado antes. A zeugma é uma forma de elipse. Exemplo, Cristina jogava vôlei e o futebol. Ou seja, Cristina jogava vôlei e eu jogava futebol. Assindeto. O assindeto é uma figura de linguagem sintática ou de construção, onde se omite uma conjunção ou conectivo que faz a ligação entre duas orações separadas por vírgula. Exemplo, chegamos do futebol, tomamos banho, jantamos e depois fomos para o cinema. Polissíndeto. O polissíndeto é uma figura de linguagem sintática ou de construção, onde ocorre a repetição da conjunção entre as orações, de um período ou entre os termos da oração, e normalmente a conjunção mas, e ou nem. Exemplo, chegamos do futebol e tomamos banho e jantamos e depois fomos para o cinema. Anáfora é uma figura de linguagem sintática ou de construção que é caracterizada por repetição de uma ou mais palavras para reforçar o sentido, aumentando a expressividade do que se quer comunicar. Exemplo, quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. À primeira vista, Chico César. Pleonasmo é uma figura de linguagem que intensifica uma ideia usando termos diferentes que produzem o mesmo significado, criando uma redundância, ou seja, um excesso de palavras. Se for feito de forma proposital, ele seria um recurso estilístico, mas se não foi a intenção do autor, seria então um vício de linguagem. Todos subiram para cima da árvore. Me sorri um sorriso pontual. Um texto aqui do caso de Chico Buarque. Tipos de pleonasmo. Nós temos o pleonasmo literário,
usado de forma proposital, que no caso seria um recurso estilístico para dar destaque ao significado do que acontece. Exemplo: chovia uma triste chuva de resignação. Texto de Manuel Bandeira. Pleonasmo vicioso é quando a repetição de um termo é feita para reforçar a ideia e não foi feita de forma proposital, criando uma redundância, ou seja, um vício de linguagem. Exemplo: quando ouviu a sirene, ela entrou para dentro. Objeto pleonástico é dar destaque ao objeto direto ou indireto que vem antes do verbo, repetindo-o na sequência. Exemplo: os presentes, ela recebeu-os. Hipérbato. Hipérbato, também conhecido como inversão, é uma figura de linguagem que consiste na troca da ordem direta dos elementos de uma oração ou período. Incide quando há demasia propositada num conceito. Consiste na inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração. Exemplos: está pronta a comida. Na ordem direta, a comida está pronta. Tão fatigada vinhas e tão cansada. Texto de Olavo Bilac. Na ordem direta, vinham tão fatigada e tão cansada. A um desenho animado assistiu João. Na ordem direta, João assistiu a um desenho animado. Anacoluto é uma figura de linguagem sintática ou de construção quando tem uma interrupção na frase, ou seja, ela é quebrada e reconstruída deixando o que foi dito anteriormente solto. Exemplo: eu, porque sou mole, você fica abusando. Texto de Rubem Braga. Anástrofe. A anástrofe se refere a uma inversão leve da ordem normal das palavras numa frase, ocorrendo essa inversão predominantemente por antecipação de uma palavra que complementa outra palavra, ou seja, em palavras correlativas. Vários autores defendem que a anástrofe ocorre também a inversão entre o sujeito e o predicado. A anástrofe é uma figura de linguagem na qual a ordem normal das palavras do sujeito, do verbo e do objeto é alterada. Exemplos: eu resolvi de casa mudar antes que as coisas ficassem complicadas. Da vida nunca vou me arrepender. Ao sobrinho, o tio deu um sorvete. Bom, eu coloquei aqui uma tabela resumo, que é isso tudo que foi dito aqui numa tabela que você pode estar utilizando quando você for relembrar os estudos, tá joia? Bom, como eu sempre faço, eu coloco um link na descrição abaixo do vídeo para você poder vir aqui nesse texto e baixar essa tabela. Inclusive, se você quiser baixar o texto todo para depois estar estudando, né, dentro da sua sequência de estudo, também pode baixar todo o texto aqui, tá joia? Outra coisa, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, no próximo vídeo, que vai ser o último dessa série, eu vou falar sobre as figuras de som, ou seja, fonéticas, ou harmonia. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.